pedindo a permissão de Deus, começamos nossa sessão de hoje para o julgamento dos processos com sustentação oral. Estamos, penso que todos prontos para começarmos. Declaro aberta a sessão de hoje. Temos, então, inicialmente, a parte administrativa já fizemos, cumprimentamos a dos trabalhos nossos deste ano. Agora vamos direto aos julgamentos com sustentação oral. Temos do primeiro da inscrição, é o número 11, do desembargador Virgílio. É o agravo de instrumento 080 67 16 46. Escola de Enfermagem Nova Esperança Limitada, EPP, Ana Gabriela Rebouças Almeida e outros. O desembargador Virgílio é o relator. Quem vai fazer sustentação oral? Algum advogado para fazer sustentação oral neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado virtualmente. O próximo é o número 19, é o agravo do instrumento 080 86 36 55 2021. Album Limitada, subcondomínio residencial Riviera Ponta Negra. Desembargador Virgílio é o relator. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Sim, desembargador Ibanez. Felipe Maciel, pela parte agravante. Doutor Felipe, pode iniciar, tem até 15 minutos. Excelentíssimos desembargadores que integram essa segunda Câmara, muito bom dia a todos. Esse agravo do instrumento combate uma decisão interlocutória do juízo da terceira vara civil da comarca de Natal, que por meio de decisão apreciou, já enfrentou o pedido formulado pela parte ré, a qual represento tanto a Hasbun Limitada quanto o Hotel Golden Tulip, no sentido de afastar a nossa alegação de decadência. E por decadência ser matéria de mérito, e pela nova sistemática do Código de Processo Civil, tal decisão é recorrível por meio do agravo de instrumento, é que estamos aqui tentando reverter essa decisão no sentido de que essa Comenda Segunda Câmara reconheça a decadência. Bem, esse empreendimento, chamado de Residencial Riviera, é situado em Ponta Negra e é composto de 2 torres. Na sua concepção original, ele é composto de uma torre hotel, onde hoje funciona o Hotel Golden Tulip, e uma outra torre, uma torre flat. E desde a sua concepção, desde a sua incorporação, licenças, publicidade e principalmente a celebração dos contratos com os adquirentes, essas unidades foram vendidas como flat. E para que isso fosse disponibilizado, nós sabemos que o serviço de flat, né, tem um diferencial no que se diferencia de uma unidade residencial. Foi contratada uma das maiores redes hoteleiras do Brasil, a LA Hotels, que é integrante da empresa BHG. E justamente por isso trouxe o renome, agregou o peso da marca Golden Tulip. Todavia, após a entrega das unidades, após os adquirentes se emitirem na posse dos seus bens, começou a haver um movimento por parte deles de desconfigurar, de mudar a destinação de flat para residencial. Eles decidiram em assembleia, isso está aprovado nos autos, decidiram em assembleia que não queriam mais fazer uso dos serviços flat. Obviamente que isso não foi aceito, né, porque isso não depende simplesmente da vontade dos adquirentes, mesmo porque existem cláusulas contratuais que os obrigam a aceitar a destinação do hotel, a destinação das unidades que foram por eles adquiridas. E aí terminaram eles ajuizando uma ação
e obtiveram, por meio do processo 084-9270-04, que também está nos autos, uma liminar pelo desembargador Cláudio Santos, e por meio dessa liminar, eles conseguiram que a administração da torre ficasse exclusivamente com eles. Do que isso resultou? Primeiro, os adquirentes formularam um pedido administrativo na Secretaria Municipal de Tributação e conseguiram que a destinação mudasse para residencial, alegando que em que pese os serviços de flat estivessem sendo disponibilizados, eles não estavam utilizando, não havia a efetiva utilização desses serviços. E aí, a CEMUT decidiu por alterar a destinação para fins de IPTU. Precisamos entender que essa decisão de caráter administrativo da Prefeitura de Natal tem alcance limitado, estrito, ao IPTU, ao Cadastro Imobiliário Municipal, que, obviamente, vai regular a base de cálculo e a forma de cálculo do IPTU. Não satisfeitos com a mudança da destinação para IPTU, os adquirentes continuam tentando desfigurar e descumprir o contrato por eles celebrados, especialmente com a Rasbom Limitada, e ingressam com a presente ação. E qual é o objetivo, qual é o objeto da presente ação? Alterar a destinação das vagas de garagem. Porque, como temos um empreendimento composto de 2 torres, e uma das 2 torres é um hotel, e a torre é flat na sua concepção, eles tentam e buscam que tenham direito à mesma quantidade de vagas de garagem que teriam se a torre fosse residencial, o que implicará numa profunda transformação, no verdadeiro transtorno, porque toda a sistemática de vagas de garagem oferecida foi concebida para que abarcasse uma torre flat e uma torre hoteleira. Pois bem, na nossa contestação, tanto da Rasbom quanto do Golden Tulip, foi apresentada a preliminar de decadência. E por que de decadência? O que nós estamos discutindo aqui é uma quebra contratual. O ponto de partida é o contrato. A própria parte autora, por diversas vezes, alega que se trata de uma relação de consumo. Na ação da qual resultou a liminar para que ela pudesse administrar exclusivamente a torre, fala-se em venda casada, cita-se dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e mais. É o contrato celebrado entre as partes que impede justamente que essa destinação seja alterada. A parte agravante, a parte agravada alega que haveria uma farsa. Ela cita várias vezes que há uma farsa. E essa farsa estaria justamente quando, supostamente, a Rasbom construiu uma torre flat para se, supostamente, beneficiar do diferencial que a torre flat tem. Ocorre que o juízo de primeiro grau, a gente entra aqui no ponto do agravo do instrumento, entendeu que não estaríamos tratando de uma discussão contratual, mas que a pretensão, a suposta pretensão violada, da qual nasceria a prescrição e não a decadência, teria como termo a qual a decisão da CEMUT, da Secretaria Municipal de Tributação, que por um pedido dos próprios adquirentes, ou seja, por um pedido do próprio agravado, teria alterado a destinação de flat para residencial. O nosso recurso, a nossa fundamentação, o nosso pedido é de que se reconheça a decadência. E por que a decadência? Porque nós estamos lidando com uma discussão que passa necessariamente pela revisão, se não pela nulidade do contrato celebrado entre as partes. Porque não tem como, não há como
se conceber uma obrigação dos agravantes de garantir aos agravados essa oferta nova de garagem, sem que o contrato seja descaracterizado, sem que o contrato seja, nas cláusulas específicas que descrevem a unidade como flat, sem que tais cláusulas sejam incidentalmente, e isso independe de pedido expresso, porque o que caracteriza a demanda não é apenas a causa de pedido, mas é principalmente o pedido, e a partir do pedido formulado é princípio processual que cabe à jurisdição aplicar o direito. Então, se não houve pedido expresso de invalidade de cláusula contratual, não só é possível, como deve o Poder Judiciário fazê-lo. Então, que seja reconhecida, repito, a decadência e seja afastada qualquer discussão a respeito de prescrição, conforme foi apontado, conforme foi aduzido pelo juízo da Terceira Vara Civil da Comarca de Natal. Então, Excelências, considerando o artigo 178, inciso 2º do Código Civil, que estabelece o prazo de 4 anos como prazo decadencial, e considerando que os contratos foram celebrados em março de 2016 e a ação ajuizada em novembro de 2020, fica claro que transcorreu-se o prazo de 4 anos, o prazo decadencial de 4 anos, que impede que o subcondomínio, que os adquirentes questionem a validade e a eficácia de qualquer dispositivo contratual. Nesse sentido, se requer que seja reformada a decisão do primeiro grau e não apenas reconhecendo a decadência, como, consequentemente, determinando a extinção do processo com resolução de mérito. Eram estas as minhas considerações. Agradeço desde já a atenção de todos. Obrigado, doutor Felipe. Senhor presidente, pela ordem. Perfeito, desembargador Gil, pode ir. O meu voto já se encontra posto, eu acredito que foi disponibilizado pelos colegas da turma, e eu não sei quem integra, sou eu, desembargadora Zeneide e Vossa Excelência... Eu acompanho, presidente, o desembargador Vigílio. Eu, desembargadora Vossa Excelência aí. Desembargadora Maria Zeneide, eu gostaria de atenção, como é notório aqui de todos nós, desembargadores, a fala do eminente advogado, doutor Felipe, a quem eu reputo um dos mais brilhantes advogados aqui do Estado, não é? Respeitado e por nós conhecido. Eu queria dar alguns esclarecimentos, senhor presidente, rapidamente. Quando Fique à vontade, eu recebi esse agravo, no primeiro momento eu verifiquei que nós estaríamos diante de um erro crasso, porque o despacho atacado supostamente seria uma decisão interlocutória. A juíza doutora Daniela Paraíso, ela, em sede de embargo de declaração, ela modificou, alinhou a sua decisão primeira e reconheceu que teria havido uma omissão. Ela reconhece, não é, que não seria a hipótese da decadência como pretendido pelo eminente agravante, e diz ou sinaliza, ou aponta, que seria a hipótese de prescrição. Ora, todos nós sabemos que pelo novo Código de Processo Civil e do Código Civil, especificamente o Código Civil, matéria de decadência e prescrição é matéria de mérito. E se você assim decide, a decisão cabe, num primeiro momento, seria uma apelação. Seria uma apelação porque ela extinguiu o processo com resolução de mérito, que foi, no ver dela, não a decadência, sim a prescrição. Mas eu preferi evoluir no processo, e agora com a sustentação brilhante do doutor Felipe, eu disse ontem ao doutor Tiago, que integra o escritório do doutor Felipe, ele esteve aqui comigo, que eu optaria, e como optei no voto que foi disponibilizado, em dar seguimento ao agravo, porque não foi decidido inequivocamente o processo que é um processo de nulidade. Tenho para mim, senhor presidente, que é a hipótese sim, de não reconhecer, com toda a vênia do doutor Felipe, a questão da decadência. Não é a hipótese, sim. E a juíza, embora ela não tenha
aceitado, como não aceitou essa questão, disse que sinalizaria pela prescrição, ela diz que o contrato em que se discute, né, ele não se perfectibilizou com a sua assinatura, e senão por ocasião da consolidação da obra, que foi com o habite, reconhecido na decisão da CEMUT. Então, daí é que a juíza reconheceria que não seria a hipótese da decadência que aplicar-se-ia o prazo de 4 anos, mas sim o de 8 anos, que trata da prescrição. Por essa razão, senhor presidente, é que eu, pedindo todas as vênias ao doutor Felipe, eu vou negar provimento ao agravo, não é, para manter a rigidez do despacho da juíza, porque o processo vai continuar. Não é? Queira ou não, o processo vai continuar. Embora tenha o doutor Felipe falado que, em sede de agravo, nós aqui reconhecendo a decadência, extinguiríamos o processo, seria um consectário natural, mas não é a hipótese. Então, por essas razões, senhor presidente, com esse esclarecimento, eu quero manter o meu despacho, não é? Manter o meu despacho e negar provimento ao presente agravo, pedindo todas as vênias ao eminente advogado. Ok, presidente. Os demais julgadores concordam com o voto de Vossa Excelência. A decisão está à unanimidade, agravo desprovido. O próximo processo é o de número 30. É a apelação 0100-376-76. Francisco Leite da Silva Júnior e Paulo Pereira de Souza. Embargador Vigílio é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. O processo seguinte é o 80. Apelação 086-1578-33. Edson Marques da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Embargador Vigílio é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. O próximo é o 126. 126 é a apelação 082-93-33-37. Ana Cristina de Lima Caetano e outros, e Embratel, TV Sat, Telecomunicações S.A. e outros. Embargadora Zeneide é a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. O próximo é o 139. Agravo instrumento 080, 5720, 48. Evânia Fátima de Araújo Firmino e município de Coas Novos e outros. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Pela agravante. Só um instantinho, doutor. Cumprimentar o desembargador Amauri. Bom dia, desembargador. Acabou de ingressar em nossa sessão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, querido desembargador Amauri. Como vai? Bom dia, colegas presentes. Doutora Clí. Bom dia, excelência. Desembargador Amauri, depois de julgarmos esse processo, daremos prioridade aos processos que Vossa Excelência irá participar. Pois não, excelente. Estaria aguardando. É um prazer. Bom, doutor, pode iniciar a sua sustentação. Temos aí um prazo de até 15 minutos para Vossa Excelência. Excelência, muito obrigado. Saúde do desembargador Danês, em nome também extensivo a todos os demais desembargadores, advogados, membros do Ministério Público presentes, servidores. O nosso tema aqui é, do nosso ponto de vista, extremamente simples. Inclusive, é a expressão utilizada por esta mesma Câmara para julgar um processo análogo durante aqui o mês de dezembro, do qual nós já juntamos em memoriais o agravo. Trata-se de uma questão relativamente simples, que foi recentemente modificada pelo STJ. Na verdade, a agravante entrou com um pedido de reenquadramento funcional, houve o deferimento. Após o deferimento, entendendo que havia necessidade de esclarecimento de alguns pontos da decisão, ela ingressou com embargos de declaração que foram providos, e após
o trânsito, no nosso entendimento, após o trânsito em julgado da decisão, uma vez que não houve apresentação de nenhum tipo de recurso ou apelação por parte do município, o juízo, isso já no ano de 2022-21, entendendo que o STJ determinou a suspensão dos processos envolvendo esse tema, o 1075, reenquadramento funcional de servidores, determinou pela suspensão do processo. Entendendo que não era possível, uma vez que, no nosso ponto de vista, já haveria o trânsito em julgado da decisão pela ausência de recursos por parte do município, ingressamos com o embargo de declaração que foram, mais uma vez, que dessa vez, aliás, foram julgados improcedentes sob a alegação de que o tema era absoluto. Ingressamos com o agravo, que agora vai ser julgado, né, que encontra-se a ser julgado, e durante esse período, para nossa felicidade, esta mesma Câmara, né, em processo análogo, decidiu favorável ao agravante, que é o quê? Ora, se o processo transitou em julgado, se não houve apresentação de recursos, evidentemente, essa decisão ela não pode ser modificada. Então, a decisão do STJ a respeito do tema 1075, que fala sobre a suspensão dos processos de reenquadramento funcional, promoção, progressão, ela não se aplica. Por quê? Porque não faz sentido ficar aguardando para uma eventual modificação do Tribunal Superior, se essa decisão não pode ser mais modificada. Então, com base nessa justificativa, nós ingressamos com agravo de instrumento e pedimos, com a devida vênia, a decisão do juiz de piso, que, a exemplo de outras decisões dessa mesma Câmara, no tema idêntico, inclusive do mesma vara, possa ser feita a modificação do juízo singular para que o processo retorne ao andamento já na fase de execução, uma vez que não é mais possível modificar a decisão que já foi proferida. Muito obrigado por nos ouvir e tenham um bom trabalho a todos. Bom dia e bom trabalho a todos. Obrigado, doutor. Meu voto é pelo desprovimento do agravo, assim como em todos os outros processos discutindo essa matéria que a Câmara já decidiu. Então, nós temos uma matéria que é repetitiva, mas o entendimento tem sido uniforme. Penso que, pelo que eu tenho conhecimento, nas três câmaras. Meu voto é pelo desprovimento do agravo e os demais julgadores concordam comigo. Recurso desprovido à unanimidade. Desembargador Amaury, coincidentemente, um dos processos que Vossa Excelência irá participar é o próximo da sustentação oral, que tem inscrição de sustentação oral, o 148, que é o agravo instrumento 081-1004-37, Ana Valesca, Nunes, Protásio e outros, e Unimed Natal. Algum advogado para fazer sustentação oral neste processo? Sim, Excelência. Quem fala? Eu, Andressa. Doutora Andressa. Então, temos aí, não funcionarão nesse processo a desembargadora Zeneide e o desembargador Vigílio. Julgaremos eu, o desembargador Amaury e o doutor Eduardo. Vossa Excelência fala pela parte agravada, Excelência. Pela parte agravada? Isso. A Unimed Natal. Ok. Meu voto é pelo desprovimento do agravo. De acordo? Sim, Excelência, sim. Sendo então, assim, eu dispenso, caso os demais acompanhem o seu voto. Tá. O doutor Eduardo já manifestou o voto dele, falta o desembargador Amaury. Eu também acompanho, Excelência. Nós temos também manifestado esse pensamento na terceira Câmara e eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência no sentido de desprover o agravo. Julgamento, voto, recurso desprovido, julgamento à unanimidade, doutora. Obrigado pela compreensão. Desembargador Amaury, acho que Vossa Excelência funcionará em processos para compor corpo por suspeição e impedimento. Sim. O 140... Parece que tem dois nesse mesmo sentido, não é isso? Parece que tem dois iguais. Parece que tem um doutor Eduardo. Tem o 235, que também tem inscrição. Vamos a esse 235, que tem sustentação, pedido de sustentação oral, 235. O 235 é o agravo instrumento 080 90 69 59, Unimed Natal e Tatiana da Costa Silva.
O doutor Eduardo é o relator. Da mesma forma, a composição, doutor Eduardo, eu e o desembargador Amaury. Algum advogado para sustentar neste processo? Sou eu, Excelência Andressa, novamente. Novamente. Isso. Então, neste caso, Vossa Excelência fala pela parte agravante. Isso, Excelência. Tá. Então, Vossa Excelência vai fazer a sustentação oral pelo prazo de até 15 minutos. Certo, agradeço. Bom dia, senhor presidente, aos demais desembargadores membros da Câmara e a todos presentes nessa sessão. O agravo de instrumento girou em torno de uma decisão concedida pelo juízo de piso no sentido de requerimento de cirurgia de bucomaxilofacial, onde a agravada, a senhora Tatiane, informou ser portadora de algumas patologias, sendo necessário esse procedimento. Sendo assim, no momento do requerimento foi autorizado alguns procedimentos e alguns materiais requeridos pelo cirurgião dentista que acompanhou a parte hora agravada, né? O juízo de piso, então, nesse sentido, deferiu o pedido liminar, determinando que o procedimento fosse realizado e custeado pela cooperativa médica, de acordo com o laudo do cirurgião dentista que atendeu a agravada. Ocorre, Excelência, que essa decisão de piso merece reforma no sentido de que, ao encaminhar a solicitação do cirurgião dentista à junta médica, que, como é sabido a todos, os planos de saúde podem submeter a prescrição terapêutica a uma segunda avaliação, geralmente por profissionais do seu quadro, e nisso surgiram algumas divergências técnicas. Após essas divergências técnicas, foi encaminhada a um outro profissional, que foi uma outra profissional desempatadora, doutora, salvo engano, Tatiana. Inclusive, consta nos autos esse laudo, esse parecer da junta médica. Nisso, essa terceira desempatadora também reconheceu que existiam procedimentos que não se encaixavam na necessidade da agravada. Indeferiu, então, 2 procedimentos e alguns materiais que ela julgava em excesso. Aqui a gente não questiona a necessidade da cirurgia da agravada, tanto é que realmente consta no rol que os planos de saúde devem custear determinados procedimentos de bucomaxilo quando se necessita, né? O real questionamento é quanto ao excesso do laudo do cirurgião dentista que acompanhou a autora, sendo que alguns materiais, de fato, não são necessários para que fossem realizados esses procedimentos. Então, é verdade, sim, que, de fato, era necessário o custeio dos procedimentos, mas de acordo com o que estava prescrito no parecer técnico, e não de acordo com o que o cirurgião dentista, assistente da autora, prescreveu, né? Então, nesse sentido, eu reitero os termos do agravo de instrumento e peço provimento para reformar a decisão agravada no sentido de determinar que a Unimed Natal custeie os procedimentos e materiais necessários de acordo com o parecer da junta médica, que está nos autos. Agradeço pela atenção. O voto do relator é pelo desprovimento do recurso. Mantém, doutor Eduardo? Mantenho, está bem fundamentado em relação aos precedentes e a própria Unimed reconhece a sua responsabilidade no custeio do procedimento, apenas questão de junta médica que fica questão administrativa da Unimed que não vincula o judiciário. Então, seriam esses os fundamentos. Eu concordo com Vossa Excelência, desembargador Amaury. Bem, Excelência, acompanho. Recurso desprovido à unanimidade. Desembargador Amaury, Leila, por favor, tem um processo com necessidade de ampliação de quórum. Esse do desembargador Amaury irá participar? Não, tem mais outro da Unimed, 249, que também está do mesmo jeito, com dois impedimentos de uma suspeição, desembargador Ibanez. 249? E tem mais outro? Não, aí o outro que tinha, o senhor disse que queria levar para debate, que é o 101. Ah, tá. Mas o outro é para debate, não é para o desembargador Amaury participar. Tá. Então, o 249, desembargador Amaury, não tem sustentação oral. O agravo 081, 139407, Crislane Cristina Salles da Silva e Unimed Natal. O relator também é o doutor Eduardo.
O voto dele é pelo provimento do agravo. E eu votei concordando com o relator, e Vossa Excelência irá votar. Eu também, Excelência, estou acompanhando. Todos esses votos foram disponibilizados, eu tive acesso a todos eles. E, no caso, também eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Ok, recurso provido à unanimidade. Embargador Maurício, segundo lei, Vossa Excelência não tem mais processo a julgar conosco. Agradecemos sua participação. Com prazer, eu peço, então, a autorização para me ausentar. Renovo os cumprimentos dos queridos colegas, Eneide, Vigílio. Tchau, querido. Autorizado a contragosto. Procurador, enfim, todos os advogados presentes. Grande abraço a todos. Obrigado, amigo. Abraço. Em continuidade, nós chamamos o processo 151. 151 é o agravo de instrumento 081 14 81 60. Natália dos Impossíveis, Jales Maia e outros, e Ítalo Fernandes do Nascimento. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Eu, Excelência. Vossa Excelência fala em nome da parte agravante ou da parte agravada? Em nome da parte agravante. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento todos os presentes, os excelentíssimos embargadores, advogados presentes. Pois bem, esse agravo de instrumento foi interposto em face de uma decisão que indeferiu alimentos provisórios para a ex-companheira e deferiu alimentos provisórios para o filho do ex-casal em patamar inferior ao que já vinha sendo adimplido antes do ajuizamento da demanda. Antes de entrar exatamente nos alimentos para a cônjuge, para a ex-companheira e para o filho, é importante fazer um esclarecimento que é da realidade fática que envolvia essa família. Pois bem, eles iniciaram a união estável por volta do ano 2015 e 2016. Em 2017, o filho do ex-casal nasceu, Bernardo, e desde que ele começou a se desenvolver, começou a crescer, foi sendo observado que ele tinha alguns problemas realmente de desenvolvimento. E aí a mãe, o pai foi sempre o provedor da família, médico, e a mãe, ela se encarregou realmente de cuidar do filho. Pois bem, em 2020, ele foi diagnosticado com autismo, o filho do ex-casal, e a partir de então começou realmente uma fase bem difícil para a mãe, que era justamente a pessoa que estava ali no dia a dia do cuidado da criança. Chegou-se ao fim do relacionamento e, após esse fim, o pai da criança, o agravado, ele passou realmente a pagar as despesas do filho, tanto diretamente aos fornecedores, à escola, esporte, como fornecer um cartão de crédito para agravante. Ocorre, excelências, que isso começou a gerar um transtorno na vida da agravante, no sentido de que o agravado utilizava esse cartão de crédito para controlar todos os passos dela. E por essa razão, ela resolveu ingressar com um pedido de alimentos para que fossem determinados alimentos em um percentual em um valor que ele pagasse diretamente a ela devolveria o cartão e ele pagaria esse percentual para o filho, e também alimentos em face dela, em favor dela, porque ela sempre se dedicou ao filho, aos cuidados dele, e não conseguiu realmente se inserir no mercado de trabalho. É fato que ela é bacharel em Direito, mas ela realmente não conseguiu alavancar a carreira dela, justamente em decorrência dos cuidados que ela tem com o filho. Então, por essa razão, a gente requereu alimentos também para ela, até que ela realmente consiga se inserir no mercado de trabalho. Eu queria, só por fim, destacar que o valor que o agravado vinha pagando para o filho, ele está comprovado nos autos, é superior ao que foi deferido pelo juízo de primeiro grau. Ele vinha pagando
existem faturas do cartão de crédito que ela usava, que está nos autos, existem também comprovantes de despesas como escola, esporte, psicólogo, terapias. Então, assim, por essas razões, a gente reitera o pedido do agravo de instrumento e requer o provimento para a fixação de alimentos em favor da ex-companheira e para a majoração dos alimentos para o filho. Muito obrigada, excelência. Obrigado, doutora. Meu voto é pelo desprovimento do agravo. Os demais julgadores concordam comigo, recurso desprovido à unanimidade. O próximo processo é o 155. Agravo do instrumento 000343, Antônio Soares de Araújo e outros, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. O próximo é o 157. Apelação 0100-357-23. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, Ivanira de Holanda, Brasil. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. O próximo é o 164. Apelação e reexame necessário 000-740-53. Suporte Empresarial Limitada, município de Guamaré. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, doutor Ivanei. Sim, Zilma Bezerra, pela parte da apelante, suporte empresarial. Pela apelante. Ok, doutora. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Pode iniciar. Primeiramente, desejo um bom dia a todos, né? E que um ano seja de muita saúde e prosperidade nessa primeira sessão. O presente processo, ele trata-se de um processo, a princípio, simples, né? Na realidade, a Suporte Empresarial, a qual represento, ajuizou uma ação de cobrança no ano de 2010, juntando 2 documentos, os quais entendemos comprobatórios da dívida, qual seja, um documento um contrato de prestação de serviço para que fosse fornecido no Carnaval de Guamaré, um trio elétrico. Esse documento prevê todas as obrigações de ambas as partes e foram devidamente subscritos à época pelo representante da empresa Suporte Empresarial e pelo prefeito do município de Guamaré. Anexando a esse contrato, como uma forma de dar robustez aos documentos anexados, nós juntamos uma nota fiscal expedida, no caso, a segunda via, porque a original fica com a prefeitura, confirmando a expedição do contrato e a obrigação de pagar. Pois bem, excelências, esse contrato foi formalizado em 2007 e foi ajuizada a ação de cobrança em 2010. O despacho inicial, na época, que foi de doutor Cássio, ele entendeu que os documentos eram suficientes para fundamentar uma ação, no caso, monitória, e proferiu o despacho inicial, abrindo prazo para o município de Guamaré fazer sua respectiva defesa. A contestação, a princípio, ela vem informando que a documentação juntada, ela não era comprobatória da efetiva prestação de serviço, doutor Eduardo, porque tinha sido feito de forma unilateral, o que nós discordamos desde o início, haja vista que a assinatura do contratante e do contratado. Na contestação de 2 ou 3 páginas, se limita a dizer que o documento não é hábil para essa comprovação e também porque houve a mudança de prefeitos. Não sei se Vossas Excelências recordam, principalmente o doutor Ibanez, havia um conflito muito grande de prefeitos, acredito que até hoje ainda insista essa conflitância. Ora, vamos dizer, partido A, ora partido B, entra e sai da prefeitura, então existe essa celeuma por lá, não sei se hoje ainda ela existe. Então, a contestação se limitou a isso, certo? Então, fizemos
a impugnação à contestação e reiteramos que os documentos, haja vista que não tinha sido instaurado um incidente de falsidade documental, ou em relação ao contrato de prestação de serviço, ou em relação à nota fiscal, que havíamos comprovado os documentos necessários para transformar a ação monitória, doutor Eduardo, em ação executiva. Pois bem, pedimos uma audiência de conciliação, essa audiência houve, no intuito de melhorar a robustez dos documentos ou chegar a um tempo razoável do processo. Haja visto que esse processo foi ajuizado em 2010, nós já estamos em 2022, no entanto, não surtiu efeito. Em um despacho saneador, o juízo de primeiro grau entendeu que a nota fiscal ela não estava legível, né? Se trata de um processo físico, houve a perda da legitimidade no momento que houve o escaneamento dessa nota fiscal, a nota fiscal ficou ainda mais ilegível, e nós, como reiterando, né, a cooperação na produção do conjunto de provas, nós pedimos que fosse determinada ao município de Guamaré que exibisse a nota fiscal. Haja vista por ser um ente público, ele tem o dever de guardar essas notas fiscais em seu, vamos dizer, seu centro administrativo. Pois bem, por 2 vezes, excelências, doutor Ibanez, doutor Eduardo, doutora Maria Zeneide, foi determinado que o município apresentasse essa nota fiscal. No entanto, o município ficou silente a primeira vez, a segunda vez informou que não detinha mais esse documento, haja vista a perda de alguns documentos por mudanças de prefeituras e, portanto, esse documento não poderia ser apresentado. Pois bem, para nossa surpresa, o juízo de primeiro grau determinou um julgamento do mérito antecipado, com base no artigo 355, o que se entende que esse julgamento, doutor Eduardo, não necessitaria mais de produção de provas. E não houve nenhum despacho saneador com abertura de prazo, doutor Vigílio e doutor Eduardo, para que as partes assim se pronunciassem sobre as provas. Nada disso foi feito. Houve um julgamento antecipado de mérito, no qual foi julgado a pretensão da suporte empresarial como uma pretensão improcedente, ou seja, que nós não teríamos comprovado os documentos, as quais não seriam título executivo judicial, mas sim seriam comprovatórios de uma ação monitória. A nossa apelação, ela foi calcada de uma forma muito simples. Primeiro, haja vista que foi feito um julgamento antecipado de mérito, sem oportunizar as partes e se debruçar sobre a necessidade ou não de provas, ainda mais não fora dirimida a questão da exibição de documentos, se era cabível ou não essa exibição de documentos, e os efeitos da não exibição do documento da nota fiscal, já vista que, por decisão do juízo de primeiro grau, a prova, o segundo documento seria a nota fiscal, estaria, vamos dizer, não claramente visível, assim podemos dizer. Então, o nosso pedido na nossa apelação, doutora Maria Zeneide, é, primeiro, que haja o reconhecimento da nulidade processual pelo julgamento antecipado das provas, quando, na realidade, houve um julgamento de improcedência por ausência de provas e, sucessivamente, uma vez que seja reconhecida a nulidade do julgamento antecipado, seja feito a aplicação da causa da teoria madura, causa da teoria madura, no sentido que nós entendemos que o conjunto probatório comprova as alegações da ação inicial, que foi a ação de cobrança, né? A ação monitória de cobrança, porque existe um contrato devidamente assinado, sobre o qual não houve discussão alguma sobre sua legalidade, seja sobre a questão documental, o conteúdo ou as provas, as assinaturas, e a nota fiscal foi por nós juntada aos autos. No entanto, não está totalmente legível. Nós, como parte, pedimos a exibição do documento por parte da prefeitura, pela qual
não apresentou e não trouxe justificativa plausível para esse fim. Então, nós entendemos que, sim, primeiramente, há de se haver o reconhecimento da nulidade da sentença, por ter sido feito um julgamento de mérito, sem ter oportunizado as partes finalizar as provas, ou mesmo assim, julgou-se improcedente por ausência de provas. Em segundo, a aplicação da teoria da causa madura e que haja o julgamento de procedência com base nos documentos apresentados, na contestação que fala de forma generalizada que, uma vez que houve a prestação de serviço, ela possivelmente teria sido paga e, portanto, não estaria inadimplida, e é o nosso pedido da apelação, com a condenação do município de Guamaré em custas processuais e honorários sobre o valor total da condenação. Esse é o nosso pleito, excelências. Muito obrigada. Bom, meu voto, doutora, é pelo desprovimento do apelo e do reexame necessário. Os demais julgadores manifestaram aqui o voto concordando comigo, então recurso e reexame desprovidos à unanimidade. Desembargador Ibanez, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou advogado César Fechini e eu estava inscrito na sustentação oral do processo anterior, 157. Eu não estava conseguindo entrar na sessão. Eu estava acompanhando pelo YouTube, vi quando o senhor apregou o processo para julgamento e, infelizmente, eu não pude fazer a sustentação oral. Eu tive problema aqui com a minha internet, não estava conseguindo acessar o aplicativo, mas tudo bem. O senhor poderia, se possível, pelo menos me dizer se o julgamento foi provido ou desprovido a apelação? Recurso provido à unanimidade. Provido? Provido à unanimidade. Obrigado, excelência. Muito obrigado. Excelência. Juliano, eu também tinha um agravo de instrumento e eu também não estava conseguindo acessar. Qual é o número do processo, doutor? É o 811-5... Não, o número da pauta. 156. 156 não está na inscrição de sustentação oral, não, doutor. É julgamento virtual. Depois Vossa Excelência dará o resultado, que aí é quando concluir a sessão. Tá certo, doutor. Obrigado. Eu tenho aqui, que eu acho que Leila me passou agora, o 153, que não estava inicialmente na consta do relatório. É o agravo de instrumento 081, 15, 85, 52, Banco da Ecoval S.A. e Ministério Público. Exatamente esse, doutor. Desculpa, eu havia passado o número errado. É esse mesmo. Ah, é este? É este mesmo. Então, não foi chamado ainda não, tá? Este é o processo. Vossa Excelência fala pelo agravante, que é o Banco da Ecoval, correto? Banco da Ecoval, isso. Tá. Meu voto é pelo provimento do agravo. Perfeito, doutor. Obrigado, doutor. Ok? Obrigado. Os demais julgadores concordam, o julgamento à unanimidade e recurso provido. Obrigado, doutor. Ok? Em continuidade, vamos para o 167. 167, a apelação 08.013-86, Ana Maria Cavalcante e Banco BMG S.A. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, recurso julgado virtualmente. 168, apelação 0800-209-42, Sebastião da Silva Menezes e Banco BMG. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, julgado virtualmente. 171, apelação 0800-296-31, Aline Maria da Silva, Banco Bradesco S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 189, a apelação 081-2640-70, Lenira Regalado Galvão e outros, Estado do Rio Grande do Norte. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Excelência.
Nenhum advogado presente, processo julgado. Pela ordem, Excelência. Tem algum advogado falando? Eu não estou ouvindo. Tem sim. Consegue me ouvir, Excelência? Melhorou. Certo. Eu estava inscrito, Excelência, no processo 0800-29631. O senhor, Excelência, acaba de fazer menção. Esse 171 é este processo? Não, o 0800-29631. É o de Aline Maria. Já estava inscrito, mas não estavam me ouvindo. Pedi a palavra. É o 171, presidente. Foi julgado. Vossa Excelência acabou de julgar. 171, então. Isso. Vossa Excelência perguntou se tem algum advogado inscrito, eu já estava, mas aí o som não estava conseguindo me ouvir. Vossa Excelência fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Pela parte apelada. O recurso é desprovido. Dessa forma, Excelência, dispenso a sustentação. Fico grato pela atenção e cordialidade. Ok. Um bom trabalho. Obrigado. 189 é o próximo que eu havia chamado. 189. 189 é a apelação 081-2640-70, Lenira Regalado Galvão, Estado do Rio Grande do Norte. Algum advogado para sustentar neste processo? Ninguém respondeu. Processo julgado. 196. Apelação 082-1958-77. Maria das Graças Cavalcante de Souza, Banco BMG S.A. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Processo número 200. 200 é apelação 083-09-84-12. Pinogê Incorporação Limitada, Almeri Gomes da Silva e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Só tem um? Tem mais de um? Tem mais sustentação? Só uma? Vossa Excelência fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Pelo apelante. Apelante, Excelência. Pelo apelante. Ok. Vossa Excelência tem a palavra até por 15 minutos. Eu agradeço. Bom dia, excelentíssimo senhor doutor desembargador, relator, Ibanez Monteiro, aos demais excelentíssimos desembargadores, componentes da segunda Câmara, o doutor representante do Ministério Público. Em sustentação, os apelantes pretendem destacar alguns elementos, excelências, que são essenciais ao julgamento dessa apelação. Inicialmente, importante destacar que as partes apelantes e apelado, que é uma construtora, apelado, formataram um negócio jurídico que eu gostaria de chamar a atenção para a nomenclatura do próprio acordo firmado entre as partes, do próprio contrato. Foi um instrumento particular de ajuste preliminar para a realização de um futuro negócio jurídico de permuta. Então, as partes não firmaram um negócio jurídico definitivo, eles firmaram um ajuste preliminar para que futuramente fosse firmado um contrato definitivo de permuta de um bem imóvel. E por que esse negócio jurídico ele foi preliminar, não foi realizado uma permuta direta? Porque, excelência, se trata de um bem imóvel em que um dos proprietários, um dos coproprietários, é um menor. Existia um menor entre os coproprietários, e isso era do conhecimento de todos, e entre os permutantes, os futuros permutantes, foi subscrito pelo espólio de determinada pessoa, cujo menor fazia parte e ficou expresso no próprio termo do instrumento contratual a existência desse menor. Com isso, fez o ajuste preliminar e se pediu, nos autos do processo judicial de inventário, a autorização do juiz para que fosse dada a possibilidade de realização desse negócio. Se fez necessário, previamente, essa autorização judicial. O que é que ocorreu? No curso da tramitação dessa autorização judicial nos autos do espólio, a construtora entrou em dificuldades financeiras.
ela não conseguiu mais ter a capacidade de erguer um empreendimento, que era um edifício nesse imóvel que seria permutado. Diante desse cenário, esse cenário é comprovado nos autos, a própria construtora, o apelado, para o benefício da justiça gratuita, aportou aos autos, acostou toda a sua prova financeira de que tinha dificuldades para não pagar as custas. Então, resta comprovado, por prova da própria construtora, a dificuldade financeira dela. Com isso, Excelência, a construtora, apelada, montou uma arquitetura jurídica interessante. Ela entrou com essa presente lide, pediu a rescisão do negócio jurídico, atribuindo culpa aos apelantes em razão de não ter entregue justamente a documentação do menor. E disse: a culpa é deles, a culpa é dos permutantes, dos futuros permutantes, e eu quero ficar com o imóvel enquanto se discute. Eu quero ficar locando, eu quero ficar com esses recursos. Então, a construtora firmou o contrato, sabia da existência do menor, sabia da necessidade dessa autorização judicial para eficácia, quebrou e, por ter quebrado, entrou com um processo para ficar com o bem. Tá? Esse processo, em primeira instância, o Ministério Público já opinou pela impossibilidade, que o contrato era ineficaz, em defesa do menor, disse que se fazia necessária autorização judicial. A sentença, ora apelada, Excelência, no entanto, julgou, em breve síntese, dizendo que o menor era representado pela inventariante no processo e que, por isso, não se fazia necessária a autorização judicial. Ora, é justamente esse o ponto que se quer tratar nesta apelação. A autorização judicial é necessária, sim. A autorização judicial decorre de lei e a autorização judicial não foi conseguida pelas partes. Quando chegou a ser julgada, no Foro de São Paulo, onde tramita o processo de inventário, o juiz foi categórico. Eu, inclusive, transcrevo nos memoriais que estão colacionados, dizendo que o negócio é ineficaz, dizendo que a inventariante, literis, a inventariante negociou o bem à revelia deste juízo, da Fazenda e do Ministério Público, razão pela qual a permuta efetivada pela inventariante sem prévia autorização judicial é ineficaz. Isso por força, Excelência, do artigo 1793, parágrafo 3º do Código Civil, o qual exige essa autorização judicial para que o inventariante possa dispor de negócios que envolvem menores. O inventariante tem o poder de gerir os bens do inventário, mas a legislação exige que, em se tratando de menor dentro do inventário, é necessário a autorização judicial, a qual não foi realizada no presente caso. Além disso, Excelência, temos um outro argumento em desfavor da apelação que milita no sentido da reforma do julgado, é que não consta no instrumento do negócio jurídico uma outra assinatura de um outro proprietário. Então, o negócio foi firmado sem um dos coproprietários assinar e também sem autorização judicial para a representação do menor. Gostaria de destacar, por fim, que o Ministério Público Estadual, tanto no primeiro grau e com mais ênfase no segundo grau, foi expresso no sentido da ineficácia do negócio jurídico e da ausência de produção de efeitos dele em relação às partes, em razão desse vício de legalidade. Por esses motivos, Excelências, os apelantes reforçam o pedido da apelação em plena sintonia com os opinamentos do Ministério Público, tá? No sentido de conhecimento e provimento da apelação, a fim de reformar a sentença com a declaração de nulidade, de ineficácia desse negócio jurídico e retorno das partes ao status quo antes. Eu agradeço e bom dia. Obrigado, doutor Hugo. Meu voto é pelo desprovimento do apelo
E os demais julgadores concordam comigo, recurso desprovido à unanimidade. Próximo processo, 201, 083, 27, 87, 59, Renata Santoro de Souza Lima, Mobley e outros, Método Construtivo Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, Excelência. Juliano Lira Guimarães, advogado do recorrido, dos recorridos, no caso, né? Renata, Jason e Nina Mobley. Vossa Excelência fala pelos apelados? Isso, pelas pessoas físicas. Tá. Meu voto é pelo desprovimento do apelo. De acordo? Excelência, só um ponto em que pese o... Qual foi o valor dos honorários que foram arbitrados, né? Porque trata-se de caso de segunda instância. O apelo em segunda instância eleva os honorários. Vossa Excelência concorda ou vai fazer sustentação oral? O recurso vota pelo desprovimento. Não, aí eu quero saber se foi fixado os honorários em sede de segunda instância, já que eles sucumbiram de novo. Só essa é a minha pergunta. Recurso honorários majorados, sim, em segunda instância. Para quanto, Excelência? 12%. Tá bom. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos, bom trabalho. Obrigado, doutor. O próximo é o 242, o agravo instrumento 081, 04, 85, 62, Marcos Antônio de Almeida Rosado Costa e MG Rosado de Almeida ME e outros. Presidente, 242. Na minha lista tem 235 também. 235 já foi julgado. Já foi? Já foi? Que beleza. Desculpe aí. Doutor Eduardo é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, Excelência. Sim, me chamo doutor Samuel Barbosa. Vossa Excelência fala pelo agravante, pela parte agravante ou pela parte agravada? Pelo agravante, Marcos Antônio. Marcos Antônio. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento a todos neste plenário. Vou dar um breve relato sobre o processo e dizer o que é que a gente procura, né? O agravante, ele é o possuidor de uma terra de pouco mais de 500 hectares, localizada na cidade de Grossos, aqui no nosso estado, e lá fica instalada a salina Salmar, certo? Que nessa salina pessoas da família costumam trabalhar, né? Uma salina que engloba várias pessoas. Acontece que foi feito um contrato, né, de cessão de um galpão de beneficiamento de sal e o agravante, na época, não tomou conhecimento desse contrato. Ele constou no contrato como anuente, né, sem sequer assinar o contrato. Posteriormente, né, recentemente, o irmão dele veio falecer, o seu Tarcísio Rosado, que era o sócio da salina, e iniciou-se um imbróglio na justiça com relação à herança, certo? E durante esse problema ele tomou conhecimento desse contrato de cessão, né, que foi feito sem seu conhecimento. Foi cedido um galpão de pouco mais de 1.500 metros quadrados e nesse contrato não existe prazo, né, para o fim do contrato e existe cláusula de irrevogabilidade, né? Simplesmente as partes não podem revogar a qualquer momento. Insatisfeito com esse contrato, ele entrou com ação anulatória, né? Ajuizou uma ação anulatória, porém, a decisão de urgência não concedeu o seu direito, né? A posse do galpão continuou com a parte agravada. E, assim, a parte aceitou de bom grado a decisão do juiz, porém, o objeto do presente agravo se trata de um fato novo, né? Qual seria esse fato novo? O agravado, ele abandonou o galpão, certo? Atualmente, o galpão está sem administração, tendo sido removidos os portões, janelas e instalações elétricas, né? Conforme constam em algumas fotografias que instruíram o presente agravo de instrumento. Tá? E o intuito
do agravante é justamente modificar a decisão de primeiro grau a fim de ser retomada a sua posse sobre o galpão, de modo que ele possa novamente beneficiar o salmarinho nesse galpão que está atualmente abandonado. Esse é o requerimento da parte agravante. Obrigado a todos. O voto do relator é pelo desprovimento do agravo. Os demais julgadores concordam com Sua Excelência, recurso desprovido à unanimidade. O próximo processo é o 250. 250 é o agravo instrumento 081 170243. Marioneide Trajano da Silva e Amil Assistência Médica Internacional S.A. O relator é o doutor Eduardo. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado virtualmente. Segundo minha lista de pedidos de sustentação oral, julgamos todos os pedidos formulados para esta sessão. Penso que não há mais processos com sustentação oral. O julgamento dos demais processos continuará conforme a regra regimental. Declaro encerrada a sessão jurisdicional de julgamento. E passamos para a sessão administrativa. Doutor Arli, tem a palavra, está levantando a mão. Não, Excelência, eu vou ter que me retirar a sessão administrativa, interessa só aos desembargadores. Bom dia para todos. Bom dia, doutor Arli. Prazer enorme vê-lo, amigo. Uau, Excelência. Bom, na sessão administrativa, eu começo fazendo a constatação de que tivemos, com a aposentadoria da desembargadora Judite, tivemos uma alteração de antiguidade, mas não de ordem de turma julgadora. O desembargador Vigílio passou a ser o mais antigo da Câmara. E isto não altera na formação das turmas julgadoras, porque nós vamos continuar a mesma turma, desembargador Vigílio, desembargadora Zeneide e eu, e aí segue a sequência. Apenas alteração na regra, na antiguidade aí, que passou a ser o desembargador Vigílio, o mais antigo. Está ouvindo, desembargador Vigílio? Estou fazendo aqui a constatação de que Vossa Excelência, estamos na sessão administrativa. Vossa Excelência passou a ser o mais antigo da Câmara, o chamado decano da Câmara, tá certo? Então, a alteração com a aposentadoria da desembargadora Judite foi praticamente esta, porque as turmas vão seguir a mesma ordem, começando por Vossa Excelência, e nessa sequência, a turma continua a mesma, Vossa Excelência, desembargadora Zeneide e eu. Só vai alterar na ordem que o doutor Eduardo passou a ser o último na composição da turma julgadora. Bom, feito o registro aí dessa alteração de antiguidade, eu não tenho nenhuma proposição, a não ser que tenhamos que homenagear algum aniversariante. Se tiver, ele pode fazer o registro e as comunicações devidas. O senhor quer que eu só mencione aqui os nomes? Pode ser, pode falar os nomes de quem está aniversariando no período. Desembargador Adesso, dia 8. Desembargador... Desembargador Adesso não foi nós fizemos na sessão passada, não? Já fez? Eu acho que sim, não foi ele não é de janeiro? Já foi. Cláudio já foi na sessão anterior. Foram todos já? Bom, pelo menos... Os de janeiro era Adesso... Nós vamos falar agora fevereiro. Então, vamos lá. Desembargador Cristóvão, eu não lembro de ter dito desembargador Amauri, mas se disse aí, desconsidere, por favor, desembargador. Mas desembargador Amauri foi dia 21. Desembargador Cristóvão, ontem, desembargador Rafael hoje. Isso, tá. Tá certo? Certo.
Por enquanto são esses. Ok. Embargador Vigílio, a palavra é sua. Senhor presidente, eu quero me solidarizar com os aniversariantes, que praticamente seria apenas hoje o desembargador Rafael, porque o de janeiro nós já o fizemos, né? E então fica hoje os meus parabéns para o desembargador Rafael Godeiro, a quem é pessoa da minha estima. No mais, Cristóvão também, que acho que é agora, né? Não, foi antes de ontem? Cristóvão foi ontem, né? Então Mas está na sessão de hoje, tá? Ele já foi referenciado já. No mais, eu quero dar as boas-vindas, dizer da minha alegria em retornar. Eu estava de férias, não participei da sessão plena da última quarta-feira, bem passada, né, cumprimentando minha querida madrinha, da desembargadora Maria Zeneide, né, que neste mês de janeiro não me convidou para a praia, né, eu fiquei muito sentido. Né, o doutor Eduardo, meu querido colega, né, que é uma honra estar aqui compondo essa Câmara com ele. Vossa Excelência, que eu soube que pegou a Covid, né? Eu soube que... Pois é, amigo, eu entrei no hall. Pois é, eu soube, né? O doutor Arli, meu querido amigo, pessoa também da nossa estima, né, Arli, sempre presente aqui na Câmara, né? Também a minha saudação à nossa querida Leila, que retorna conosco, né? Está ali, do ladozinho da gente. Então, torcer para que nós tenhamos um bom ano judiciário. Isso foi dito por ocasião dos trabalhos de abertura que eu participei, né? Então, da forma que eu disse lá no pleno, eu quero também dizer aqui na Câmara que nós tenhamos um saudável e salutar e próspero ano judiciário, né? Era apenas isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, embargador. Embargadora Zeneide. Bom dia a todos e todas. Já dei aquele bom dia bem efusivo, bem entusiasmado de estarmos, pelo menos virtualmente, juntos, né? Eu queria dizer ao meu querido afilhado que nós ficamos assim isolados em face dessa nova, sei lá, pandemia que está nos assolando. Muita gente do gabinete, dos dois gabinetes, muita gente da minha família também. O meu irmão, o outro, a mulher dele estava com o Covid, os meus sobrinhos, e aí a gente tem medo realmente de se juntar, né? Mas acredito que a gente pode, né? Não é possível que Deus não tenha piedade do mundo e de nós particularmente, para nos dar saúde, para poder a gente conversar pessoalmente, para tomarmos um vinho, que eu adoro a minha casa cheia de gente. Eu amo a minha casa cheia de gente, e você sabe, Vigílio, disso, e todos sabem, eu adoro uma festa. Mas a gente está realmente isolada, está assim, com cautela em face dessa elevação de doenças que a gente teve. Mas, se Deus quiser, a gente vai ficar bem próximozinho, aí no dia que eu chamar e não for, aí eu mando buscar como. O nosso presidente também já teve, Eduardo, não sei, acho que Eduardo sempre está lá em Muriú, mas ele fica lá isoladinho, lá em Muriú, mas eu sempre estou passando na frente da casa do doutor Emanuel, né, onde vocês ficam. Pois é dizer da minha alegria, e hoje eu senti uma saudade tão grande de Judite, porque a gente sempre troca assim, figurinhas durante a sessão, faz falta, e o ano que vem eu estarei nesse barco. E a gente tem que se acostumar realmente que tudo tem seu tempo, né? Renato Russo disse com muita propriedade, e aquela música dele que fala no tempo, a gente leva para os nossos projetos sociais, né? Obrigada pelo menos de vê-los, Eduardo, meu querido Vigílio, meu querido também presidente, não fique com ciúme, Leila, e todos nós que fazemos parte dessa Câmara, que eu acho a harmonia que existe entre nós é o grande diferencial, porque a produtividade da segunda Câmara é fantástica, mas isso aí a gente está fazendo apenas a nossa obrigação em julgar ontem, mas essa harmonia que reina entre nós é o grande diferencial, é o que nos faz crescer bastante.
E que continuemos assim, muito amigos, embora muitas vezes com pensares diferentes, mas isso é em termos teóricos apenas. Nós somos gente, nós somos harmônicos, nós queremos paz e nós fazemos a paz. Obrigada a todos e até a próxima, não é? Até a próxima sessão. Ok? Presidente, Ok. Vossa Excelência, quando ri, é outra coisa, viu? Então, eu estou sempre a rir, porque depois de constatar que nós vivemos em harmonia, eu não tenho motivo para não rir. Eu não estou a conflitar, a confrontar com ninguém, eu não quero isso. Eu quero a harmonia. Pois eu bem. quero essa harmonia, e nós temos, desembargador Zandet, nós temos isso. Como Vossa Excelência destacou, algumas vezes, são poucas as vezes, a gente pode pensar diferente, mas não confrontar. Não temos confronto. Nós temos ideias diferentes, é normal e é até bom que tenhamos ideias diferentes para permitir que a gente debata, discuta essas ideias diferentes, mas sem nenhuma questão pessoal no meio, nenhuma pretensão de prevalecer a ideia que nós temos. Doutor Eduardo. Só agradecer mais uma vez a forma que funciona, ou registrar a forma como funciona aqui a segunda Câmara, né? Eu sou muito retraído, mas com as palavras da desembargadora Judite, ou desembargadora Zeneide, a gente fica um pouco mais à vontade. Mas só isso mesmo, desembargador. Você ficará um tempinho conosco, vai ver que a convivência aqui, como ela disse, é muito harmoniosa, deixa a gente inteiramente à vontade. É verdade. É isso que eu registrar que é dela mesmo, da desembargadora. Então, obrigado a todos. Encerramos a sessão de hoje. O 111 o senhor vai debater, que o senhor disse que ia levar para debate. Sim, tem. Qual é o que era na sessão de julgamento? Qual era o número que você disse? 111? O senhor falou que queria levar ao debate. Sim, era na sessão de julgamento, ele passou. Esse processo 111 é da desembargadora Zeneide, e eu coloquei aqui o destaque, desembargador Vigílio não participa. Doutor Eduardo, o debate que... Desembargadora Zeneide, por gentileza, eu vou pedir para Vossa Excelência olhar o processo 111. Presidente, eu estou me retirando, tá? Eu não participo desse julgamento, tá? Desse debate, tá certo. Um abraço, desembargador Vigílio. Ok, um abraço, amigo. Eu pedi aqui para destacar, só para eu mostrar. Presidente, é porque eu já tinha desmantelado, já tinha Não, eu vou dizer o número aí, mas Vossa Excelência, por favor, veja com Flávia, que eu estou vendo o rosto dela ali, em máscara, mas dá para reconhecer, deu para identificar. Por favor. Qual é o número do processo, É o 111. O 111 é uma dúvida que eu fiquei, por isso eu registrei a divergência. É que nós estamos a reconhecer a ilegitimidade do município de Pau do Cerro para a complementação da aposentadoria. Se reconhecemos a ilegitimidade do município, por que o processo retornar para julgamento? Entendeu? Aí a questão só de matéria processual. Processual. Não é? Olha, se eu digo que o município não é parte legítima para responder à ação, aí devolvo o processo para o juiz julgar. Mas eu estou tentando abrir aqui e não quer abrir, mas eu estou olhando. Não, mas não é para a gente julgar hoje, não. Leila não irá colocar como julgado. Reexaminar essa matéria, por favor, e na próxima sessão, até na sessão virtual, que não tem sustentação oral, do dia 8. Ótimo. Tá? Até no dia 8. Quando fizer alteração, eu peço que me comunique, ou comunique a Leila que ela passa para mim. Houve alguma alteração? Se houver alguma alteração, e aí eu modifico também. Então, só para examinar isso, Flavinha, essa questão da ilegitimidade do município e o retorno para o julgamento. Certo. Eu vou ver agora. Presidente, eu estava querendo, assim, quando a gente está julgando, aí um advogado diz que não conseguiu entrar ou não conseguiu ouvir. Será que não seria bom esses advogados mandarem um zap aí para a Leila?
Desembargadora Cineide, eu tenho um telefone aqui meu que eu deixei para atender os advogados, que é funcional. E eles sabem disso, né? Durante a sessão, eu atendi a vários e instruí. Porque nem é atender, pode até mandar uma mensagem, olha, não consigo entrar. Porque toda vida eles dizem isso e a gente fica preocupado. E a gente fica aceitando, né? É bem eu fico tentando aqui não conflitar para não ficar pra criar uma polêmica com um advogado. A gente vai dando resposta, dando resultado, na medida do possível vai atendendo. Mas isso é muito interessante. Porque vai chegar um momento que a gente não poderá estar reabrindo, retornando ao julgamento já anunciado para permitir que ele faça a sustentação. Então, Flavinha, se você puder olhar, a gente ainda julga esse processo esta semana, porque ele está na pauta virtual. Vamos e vai até a sexta-feira. Vamos jogar hoje, viu, querido? Então, eu queria só pedir à desembargadora Zeneide e ao desembargador Ibanez, que os dois fazem parte da turma, o processo número 54 do desembargador Filho, ele estava bloqueado por defeito do sistema e foi liberado. 54. Foi liberado então, né? O 54. O desembargador Ibanez é o 159, é o único que ainda resta. Mas qual é, Leila? Peraí que eu não entendi. Já votamos, já. Qual é? O dele para ser votado é o 54. Os embargos, declaração já está votado. Eu votei. Falta eu votar, sim. Falta o senhor. E o do senhor é o 159. Eu estou em contato com o Janete direto, pedindo a liberação. Só falta ele, dos que estavam bloqueados, o senhor. Ela disse que assim que for liberado, me avisava. Falei com ela hoje já. Tá. Então, esse é o processo que ele está, eu acho que em 2 caixas. Por isso que ele está bloqueado aí. Ele está na caixa lá de revisão de acórdão. Tá certo? Tá? E eu Aí ela resolve. Mas se resolver daqui para sexta-feira, a gente conclui esse julgamento também. Tá, eu queria fazer mais uma pergunta ao senhor. Eu não sei se o senhor poderia responder agora ou quer deixar para depois. A próxima pauta, uma vai hoje, né? Que é prazo máximo. E aí, a próxima pauta que eu vou criar, eu vi já no sistema que é feriado, que é carnaval. É 1º de março. Aí eu pergunto ao senhor, segunda, terça e quarta feriado, né? Segunda, terça e quarta-feira de cinza. O senhor, a próxima terça seria dia 8. O senhor transferiria para o dia 8 automaticamente? Isso seria o quê? Presencial, como seria dia 1º? A próxima dia 8 é virtual, tá certo? Virtual, tá certo. Aí na outra, que será dia 15... que retomamos a presencial, tá certo? Eu vou chamar de presencial. Por videoconferência. Tá. A outra, dia 21. Presidente, eu estava aqui olhando aqui já o voto, aí eu me perdi aí. Vossa Excelência estava falando sobre o quê? A gente está discutindo as pautas, das sessões. Estamos aonde? Então, dia 8, a próxima semana, virtual. Dia 15, presencial. Espera aí que não estava errado aqui. Eu perguntei a Flavinha, tá vendo? Induziu ao erro. Foi? Dia 8, virtual. Virtual, é dia 8. Seguinte. Dia 15, presencial, videoconferência. Dia 21, virtual. Aí a próxima seria 1º de março. Aí é carnaval. Peraí, vamos ver. Virtual. 21 é o quê? 21 é virtual. A próxima seria no dia 1º de março, que é terça de carnaval. Então, não teremos esta sessão aí. Então, para nós, o expediente retoma na quinta-feira só. Então, não dá para fazer essa aí. Aí, eu sempre procuro não coincidir as sessões presenciais da segunda Câmara com as da primeira e terceira, porque senão na substituição fica impossível a gente estar nas 2 sessões. Nem nós podemos substituir nelas, nem os de lá poderão substituir conosco. Tá? Então, não sei se valeria a gente marcar para o dia 3, que seria a quinta-feira. Excepcionalmente, a gente faria a sessão presencial no dia 3 de março, para não ficar para a semana seguinte, porque aí iria coincidir com os processos presenciais das outras câmaras. De acordo? Dá certo. Então, na quinta-feira pela manhã, a gente fará, dia 3 de março, a gente fará a sessão presencial, por videoconferência.
Aí Leila contará o prazo necessário para publicar a pauta para 3 de março. Descontando aí os feriados do Carnaval, então ela vai ser uma pauta publicada com bem antecedência, porque teremos os feriados do Carnaval. E dia 8 a gente segue virtual. Pronto. Isso. Aí, na sessão seguinte... Dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Dia 8 é virtual, e aí segue... Dia 7, né? Dia 7, aliás. Dia 7 de fevereiro, de março, desculpa, 7 de março, a sessão virtual. Ok? Presidente, posso sair, porque eu tenho outro... Está encerrada a sessão administrativa. Bom dia, um abraço a todos.